A gente só tem 1 hora, então só quero dizer brevemente que é um prazer imenso receber o professor Leonardo Beranger, chega pertinho, da PUC-Rio, a professora Liana Leão, da UFPR, como diz um poeta que nasceu um pouquinho depois do Shakespeare morrer, inclusive morte datada também de 23 de abril, né? Enquanto nós temos mundo suficiente e tempo, a gente continua insistindo nessas conversas, né? Eu aposto que muitos de vocês que estão aí estão com a pandemia batendo a porta, muito angustiados, mas pelo menos a literatura pode nos ajudar a pensar isso no âmbito do simbólico e tentar elaborar, celebrando o aniversário do Shakespeare, 456 anos de vida, né? Alguma coisa que resta dele no nosso contemporâneo, como dar cabo dessa pandemia que hoje nos assola. Eu passo a palavra para os dois, agradeço muitíssimo a Marcela, que é a curadora desse projeto institucional na UERJ, agradeço ao grupo de trabalho na UERJ, que só não pode participar da live também, porque nós só podemos convidar mais uma pessoa, então nós temos essas limitações, mesmo tecnológicas, e deixo vocês aqui com o Instagram, com o Facebook, com o site do Literatura Inglesa Brasil, que continua sempre a produzir tanto conhecimento das literaturas de língua inglesa, quanto também acolhimento nesses tempos em que nós estamos todos isolados. Marcela, obrigada. Parabéns, tudo muito bem feito. Muito obrigado, Liana, muito obrigado, Léo. Vamos começar. Shakespeare, pandemia. Obrigada. Deixa então só agradecer ao Davi, agradecer ao Léo e pedir então para a Marcela mandar para a professora Aymara, que está aguardando no Instagram, o endereço. Ela não sabe o endereço, não sabe como entrar. E como ela é presidente do SESC tantos anos, é uma grande honra ter a Aymara com a gente, né, Léo? Certamente. Não só a Aymara, como... a Grace, que eu estou vendo que está aí também, enfim. A Fernanda chegou. Fernanda, Márcia Martins, eu imagino que talvez esteja online também. Todos os nossos colegas que são estudiosos do Shakespeare e com os quais nós estamos sempre em diálogo e aprendendo bastante, né? Eu também reforço os agradecimentos da professora Liana ao Literatura Inglesa Brasil, que é um projeto muito, muito divulgador da literatura anglófona no Brasil, ligado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tendo a Marcela Brígida como curadora, a quem eu sou muito grato, bem como eu sou muito grato também ao professor Davi Pim, que coordena o projeto, e, evidentemente, a minha colega e amiga professora Liana Leão, da Federal do Paraná, que está aqui para estabelecer um diálogo comigo. Nós travamos um diálogo nesse dia em que se celebra globalmente o aniversário do Shakespeare. Aniversário esse que não é apenas de nascimento, lembrando que Shakespeare nasce e morre a 23 de abril, em 23 de abril, né? Ele nasce em 1564, morre em 1616. Testemunha, portanto, a virada do século XVI para o século XVII. E quando, a partir da proposta de se pensar Shakespeare e pandemia, o que a gente, alguns fatos podem contribuir para a gente pensar Shakespeare e pandemia. Isso que a gente hoje chama de pandemia, ao tempo do Shakespeare, eles nomeavam plague, né? A peste. Logicamente que, em grande medida, pensava-se, a princípio o termo era referido, lá na Idade Média, aos surtos de peste bubônica, sendo que o mais intenso durante a Idade Média foi de 1346 a 1353. Agora, já ao tempo do Shakespeare, peste designava todo e qualquer surto epidêmico, não só de peste bubônica, como das demais doenças infecto-contagiosas, passando por aí a varíola, a febre tifoide, o sarampo, as gripes de toda sorte. E a gente também não pode perder de vista que Shakespeare viveu um momento de uma nova cosmografia. Ele nasce numa Europa que já tinha conquistado os oceanos, cruzado o Atlântico, chegado ao Oriente, e esses movimentos marítimos trouxeram para a Europa novos micro-organismos, novos patógenos que iam introduzindo naquelas comunidades doenças que para eles eram novas e para as quais eles não tinham nenhum tipo de defesa imunitária, né? Então, os surtos de peste, os surtos epidêmicos eram razoavelmente frequentes já desde a Idade Média pela peste bubônica e pelas novas doenças que vão surgindo
ao longo dos séculos XVI e XVII. Algo que, para nós, hoje em dia, em 2020, é um paralelo que a gente consegue estabelecer imediatamente com o surto de coronavírus, para o qual nós também não temos defesas biológicas construídas no nosso sistema imunitário, né? Isso era muito comum ao tempo do Shakespeare. Shakespeare, ele vai, ao longo da vida dele, testemunhar 3 surtos de peste importantes na Inglaterra. Um deles, logo ao ano que ele nasce, entre 1563 e 1564, ele nasce em 64, a Inglaterra foi varrida por um surto de peste importante. Depois, entre 1592, 1593, 94, e na sua fase de vida mais madura, mais tardiamente, um longo surto epidêmico entre 1603 e 1611, aí já no reinado do rei Jaime I. Elizabeth morre em 1603. Léo, Oi, pois não. Então o Shakespeare é um sobrevivente do Covid. Ele é um sobrevivente das epidemias. E essa sobrevivência, ela fica... A gente vai dar mais valor ainda a esse caráter sobrevivente do Shakespeare quando a gente se debruça sobre alguns documentos que sobreviveram do tempo do nascimento dele. O ano em que ele nasceu, especificamente, como eu estava dizendo, foi um ano de surto de peste importante, e a cidade de Stratford-upon-Avon, a cidade onde ele nasceu, foi frontalmente impactada pela peste. Alguns historiadores dizem que a mortalidade infantil no ano em que o Shakespeare nasceu pode chegar a índices de 70% em Stratford. O número mais corrente seria 50%, agora há quem chegue a dizer que foi uma mortalidade infantil que pode chegar a 70%. Por isso, aquela coisa dos batizados serem rápidos, né, Léo? Exatamente, por isso os batizados... negócio dele assim, que dia que ele nasceu? A gente não sabe exatamente se foi dia 23 de abril. Mas, porque o batizado era perto, registro de batismo, aí acabou-se convencionando que era 23 de abril, que o batizado era por ali. Porque nasceu, vamos batizar rápido, porque senão vai que morre. Isso. Não pode morrer pagando. Vai que morre pagando. Exato. Que era uma questão importante lá. Agora, morrer sem batismo era destinar a jovem alma a um limbo, né? Numa sociedade ainda com uma influência ideológica tão religiosa, tão importante. Léo, e assim, ele sobreviveu porque a mãe... A gente conversou um pouco, eu e o Léo, antes, né? A gente estava conversando sobre isso. Ele sobreviveu porque a mãe dele tinha uma fazendola nos arredores, não é? De Stratford. Exatamente. Isso foi uma informação que a Liana me trouxe quando a gente estava, ao longo dos últimos dias, preparando informações para essa fala. Quer dizer, essa possível ou até provável, o Jonathan Bate, que é um teórico importante dos estudos shakespearianos, ele tem uma biografia bastante consagrada, ele dá isso como mais do que possível, até provável, que a família do Shakespeare tenha se retirado, após o nascimento do Shakespeare, em 1564, para essa fazenda que a Mary Arden, mãe dele, tinha nos arredores da cidade de Stratford. Quer dizer, é curioso perceber como lá no século XVI, muito anterior a uma revolução científica, sem nenhum tipo de comprovação, quer dizer, a experiência era que definia as práticas, então algo totalmente empírico, como os elisabetanos, eles foram percebendo que as aglomerações, isso que hoje a gente fala de um distanciamento social, de evitar-se aglomerações, retirar-se, quarentenar-se, era uma prática durante esses surtos epidêmicos, né? A família do Shakespeare, ela vai se quarentenar nessa fazenda da Mary Arden, provavelmente após o nascimento do William, né? Do William Shakespeare. Do rebento. E tem uma questão documental aqui que eu achei interessantérrima, Liana e todos.
é que lá no ano de 1564, parece que especialmente o segundo semestre teve muitas mortes pela peste. E os documentos lá da cidade de Stratford indicam o seguinte: no livro paroquial, onde eram registrados nascimentos e óbitos, no segundo semestre existe uma entrada para a morte de um certo senhor chamado Oliver Goone, e ao lado da morte dele, do óbito, lê-se uma anotação em latim que diz o seguinte: hic incepti pestis, que significa aqui começa a peste. Isso no segundo semestre de 1564, o ano que o Shakespeare nasceu. Então esse Oliver Goone possivelmente foi a primeira vítima da cidade de Stratford a esse surto de peste que acometeu a população em 1564. Aqui começa a peste na cidade, né? Também se sabe, né, Léo, que 3 casas abaixo do lugar de nascimento, essa casa que a gente pode visitar até hoje, quem vai em Stratford pode visitar a fazenda da Mary Arden nos arredores, dá até para ir a pé, e pode também visitar a casa do nascimento. Mas há 3 casas dali, uma família inteira pereceu por causa da peste. Então, quer dizer, quando a gente estava brincando que ele é um sobrevivente, e ele era realmente um sobrevivente daquele surto importantíssimo de 1564. Teve outros surtos piores, né? A peste, a chamada, vamos dizer, peste negra medieval, que durou, sei lá, uns 100 anos. Você tem as datas aí, né, Léo? Aquela foi brutal. Acham que 200 milhões de pessoas. Nada, imagina, 200 milhões de pessoas naquela época, né, medieval. Então, nada se comparou àquela. A estatística, Europa, né? 1/3 da Europa foi varrida pela peste lá aí já no tempo do Chaucer, né, de um outro autor importante, não no tempo do Shakespeare. Agora, pensando ainda nessa questão que a Liana está trazendo, que é muito decisiva realmente, esse caráter sobrevivente do Shakespeare, essa sobrevivência também não era somente sorte por ter nascido no primeiro semestre, onde o surto ainda não estava tão intenso, mas passa por uma questão de classe. E a gente entender o Shakespeare também entender o lugar econômico o lugar de classe do qual ele vem, né? A gente sabe que a família dele, o pai dele, era um comerciante ascendente naquela cidade, uma cidade que, embora com 1.500 habitantes apenas, o que hoje pode parecer muito pouco, era uma cidade, um centro comercial de alguma relevância na Inglaterra. Eles tinham uma estrutura patrimonial, financeira, que possibilitou, como disse a Liana, essa retirada, talvez, da cidade para essa fazenda da Mary Arden. E isso era uma prática na Inglaterra, foi uma prática na Inglaterra como um todo. As doenças são menos democráticas, e isso nós também testemunhamos hoje, né, como o sistema público de saúde está muito mais impactado pelo coronavírus do que o sistema privado. As pessoas que hoje têm condições podem se retirar para o interior. Isso também acontecia ao tempo do Shakespeare. A corte era muito poupada. Elizabeth, por exemplo, a rainha tinha vários castelos, Richmond, Whitehall, e a corte ia migrando conforme a peste ia afetando os lugares. Inclusive, um outro dado documental diz o seguinte: um cronista da época de nome John Stowe, ele registra em 1563, a peste chega forte em Stratford em 1564, mas em 63 ela está absolutamente voraz em Londres. Em 1563, esse John Stowe, esse cronista, registra o seguinte, são as falas dele numa tradução minha, que portanto pode ser meio problemática. A miséria é tanta, diz o John Stowe, demais para que se descreva aqui. Sem dúvida, os pobres vão lembrar, enquanto que os ricos, indo para o campo, encontraram uma saída para si. É curioso esse registro do cronista, do John Stowe, porque é justamente o movimento da família do Shakespeare.
né, uma família ascendente, um comerciante que está enriquecendo e que tinha essa possibilidade, como John Stowe chama a possibilidade dos ricos, de se retirar para o interior e que, portanto, encontrarem, nas palavras dele, uma saída para si. Léo, e o contrário também, né, que está acontecendo hoje um pouco, é verdadeiro na época, porque em Londres, né, Londres já começava a ser um centro urbano, uma certa aglomeração, não é? E se soubessem que determinada pessoa de uma casa por ali perto estava infectada, eles faziam uma maldade brutal, que era lacrar, né, as janelas e as portas de fora para dentro. E aí morria não só a pessoa que estava doente da peste, mas os familiares. Mas só que morria de fome. Além do doente morrer de peste, passava a peste para todo mundo e morria aquela família. Quer dizer, marcavam com uma cruz vermelha na porta. Então tem até uma peça, eu acho que é do Decker, a peça, ou é do Ben Jonson, que fala sobre isso. Que é um contemporâneo do Johnson. É um contemporâneo, um desses contemporâneos de Shakespeare. Eu vi essa peça. É uma coisa terrível trancar a família, quer dizer, esse isolamento, né, que é duro na hora de enterrar seus mortos. Só que ali não era nem o isolamento, não era nem, como diz o Norberto Elias, não era nem a solidão do moribundo, né? Era assim a coisa de um pouco da segregação mesmo, né? Vamos segregar essa família, eles estão contaminados, né? Então... porque a doença, principalmente a doença infecto-contagiosa, ela dá margem a todo tipo de estigma. Hoje mesmo nós vemos aí tantas falas que buscam estigmatizar os chineses em relação ao coronavírus. Quando a epidemia de HIV surgiu, né, também a questão das comunidades, dos homossexuais ficaram altamente estigmatizados como vetores da morte. E ao tempo do Shakespeare, como diz a Eliana, esse quase que uma condenação mesmo de morte, né? Você imagina trancar a pessoa dentro de casa sem permitir com que ela saísse, não tinha iFood, né? A pessoa não podia pedir nem Uber Eats, a pessoa não podia pedir comida e ia morrer de fome. E pensando caminhando um pouco para trás, para a Idade Média, e pensando na peste bubônica, na Black Death, né? Na peste negra, como os judeus foram, a princípio, os culpabilizados pela peste. E depois os animais. E isso, ao tempo do Shakespeare, eu estava lendo recentemente, ainda era uma prática. Pensando na peste bubônica especificamente, não na varíola, ou na gripe, ou na pneumonia, mas na peste bubônica, eles tinham convicção de que os gatos, principalmente os gatos, mas os cachorros também, que eram os culpados pela peste, que eram os vetores de infecção. Então, eles eram frequentemente abatidos, os gatos, eu gosto muito de gato, então isso mexe comigo, e os gatos e os cães eram frequentemente abatidos, o que cientificamente era uma estupidez apoteótica. Por quê? A peste negra, Black Death, era transmitida pela pulga do rato preto. O rato transmitia, a pulga, que era parasita do rato, e que é o grande vetor de transmissão. Ao que abatiam os gatos, a população de ratos aumentava muitíssimo nas cidades, e que, portanto, acelerava a transmissão. Né? Agora, então, acha-se também que a peste negra medieval, 1300 e pouco, tenha também vindo nos navios, nos ratos dos navios da Ásia também, né? Olha a coincidência, né? Entrado primeiro na Itália. Não é? Mas aí talvez seja aquilo que nós também... isso que a gente já discutiu, quer dizer, talvez seja uma estigmatização desse outro, né? O Said fala isso, né? O leste, a Ásia, o Oriente, a criação desse Oriente altamente estigmatizado. A gente também não tem... Mas aí você pensa assim, quer ver? Aquele personagem da comédia dell'arte, o Dottore, il Dottore, né? Com aquele
aquela máscara da peste, que eles achavam que como era miasma, eles não sabiam que era a pulga do rato, né, Léo? Então eles tinham aquele narizão, botavam aquela máscara veneziana, aquele narizão enorme, e ali dentro cheio de aromas e ervas para purificar o ar. Purificar. Incrível. Fica no teatro, né? Essa figura depois é incorporada pela tradição teatral italiana, né? E pensando Mas vamos voltar para o Shakespeare. E pensando no teatro, quer dizer, então ele nasce nesse surto de peste absolutamente devastador. E aí, quer dizer, ele vai testemunhar uma segunda eclosão grande da doença, entre os anos 1593 e 1594. Perdão, 1592 e 1594. E é curioso pensar que a gente sabe o documento que a gente, entre o batizado dos filhos gêmeos, lá em Stratford, e o início da sua carreira dramatúrgica, o documento que a gente tem que marca o início, Shakespeare em Londres, que atesta que Shakespeare está em Londres e trabalhando no teatro, escrevendo teatro, é o famoso panfleto lá do Robert Greene, não é isso? De 1592, em que a gente sabe que certamente ele já tinha escrito o Henrique VI, parte 3, porque o Robert Greene faz uma referência recalcada ao Shakespeare, morre de inveja, tudo aquilo que a gente sabe. Como é que é? Upstart Crow, beautified. Um corvo à revista, embelezado, com as nossas... Isso, com a coração envolto em pele de ator, não é isso? Numa referência a uma passagem do Henrique VI, parte 3, e que ele se julga um Shakespeare, né, fazendo um trocadilho com o seu nome Shakespeare. Agora, então, quer dizer, ele está em 1592 começando a carreira e, ascendentemente, ele é um sucesso a ponto de incomodar o Robert Greene. E essa carreira vai ser suspensa durante o surto de peste, porque os teatros vão fechar. É aquilo que a Marlene escreve num texto antigo, a professora Marlene Soares dos Santos, grande shakespeariana, aqui nos trópicos, nossa professora e referência para nossa querida todos Marlene. nós, junto com a professora Aymara, não sei se a Aymara está no ar, mas pessoas importantérrimas para os estudos shakespearianos no Brasil, a quem todos temos gratidão. A Marlene fala num texto lá de 1994, que ela diz: o teatro, no tempo do Shakespeare, tinha alguns inimigos, além do clima, porque era um teatro aberto e no inverno não funcionava, você tinha censura, o Master of Ravels, isso nós não temos mais, mas oficialmente, mas temos oficiosamente, né? Existe uma censura hoje em dia. Os puritanos, isso nós temos bastante, né? Que julgavam o teatro imoral e um lugar de pecado. Nós voltamos a ter isso com força na sociedade contemporânea. E a peste? Até o ano passado não tínhamos, mas esse ano nós temos de novo a peste que suspendeu todas as peças teatrais no mundo. Saiu uma reportagem há pouco tempo na CNN que pela primeira vez em 200 anos Shakespeare não está em cartaz em nenhum lugar do mundo que se tenha registro, a não ser que alguém esteja fazendo algo quase que clandestino, furando as quarentenas às quais todos nós estamos sujeitos agora em 2020. Então, é curioso pensar que agora, em 2020, dos 4 inimigos do teatro, o teatro passou a ter 3 deles, né? Existe uma censura em muitos lugares no mundo oficial, em outras não oficial. Existe uma força conservadora contra o teatro no século XXI novamente, e existe a peste novamente. Agora, esse fechamento dos teatros entre 1592 e 1594, o Shakespeare, como sempre, uma pessoa que certamente tinha uma ambição aí, inclusive financeira, ele é um cara que tudo indica que queria enriquecer e que vai enriquecer, ele faz do limão limonada, porque com os teatros fechados, não é, Eliana? Ele vai publicar os poemas. Só um parênteses, você retoma esse Venus in Adonis aí, mas só queria falar,
que naquela época, na época de Shakespeare, 30 mortes semanais, porque a população era muito menor, 200 mil habitantes de Londres, 30 já era para fechar o teatro, já era um marco. Tem não isso. Isso, exatamente, bem lembrado. Não, mas eu digo assim, e tem também muita coisa que eles dizem até, como é que eu li? Até tinha um cheiro, eles pesquisaram o solo do teatro e tinha algumas coisas que ajudava a evitar, diziam, né, a peste do teatro, mas na verdade não era por cheiro, não é? Era o rato, né? Era a pulga do rato. Só acaba. Pode falar. Eles tinham essa marca das 30 mortes. 30 mortes por peste em Londres, fechava-se o teatro. E eu consegui o documento, eu li o documento de 1593, que fechou o teatro. O documento expedido pelo Privy Council, que era o conselho, os conselheiros da Rainha Elizabeth, e lá no 1593 o Privy Council emite o seguinte edito com as palavras: por conta do que nos certificamos na semana passada, parece que a infecção cresceu. Acreditamos ser adequado que toda forma de aglomeração e encontros públicos de pessoas em peças teatrais, bear baitings, que era aquela coisa um pouco macabra que eles gostavam de ver o urso se degladiando com o cachorro, boliches e outros eventos desportivos sejam proibidos. Você veja como as medidas sanitárias se aproximam das que nós estamos testemunhando, né? Eles perceberam que as aglomerações eram decisivas para o desenrolar da epidemia. Existem pessoas até hoje, aqui no século XXI, que ainda não se convenceram disso, que para os elisabetanos já estava consolidado. Evitar aglomeração, isolamento social. E os boletins ainda diários. Tem gente debatendo. E também havia aqueles boletins que para nós é diários, para eles era semanal, né? Tinha bills, chamava Bills of Mortality. Como é que vai trazer? Bills. Mas pregavam assim na cidade essas Bills of Mortality, avisando, 30, para a população também ajudar e se precaver. Mas era muito cruel essa coisa de... Como está sendo cruel hoje, em outra proporção, essa coisa de trancar as famílias, né? E Shakespeare aí excursionava pelo interior. Além dele ter escrito, que você vai retomar agora isso, né, Léo? Além dele ter aproveitado para escrever os poemas, as companhias teatrais excursionavam pelo interior do país, onde as aglomerações eram bem menores. Então, ainda se podia fazer algum teatro no interior, porque era uma coisa muito mais 1.000 habitantes, 2.000, não dava essa coisa da cidade de Londres, que já era a megalópole da época, né? Muito mais suja também, né? E aí a questão da itinerância, né? Agora, uma coisa curiosa, nesse surto de 92, 94, que ele vai escrever os poemas, com patrocínio do Lord Southampton, é que é com esse dinheiro que possivelmente, né, que o Southampton dá para ele, já que como pagamento pela dedicatória que o Shakespeare faz dos poemas ao Lord, que ele vai se tornar acionista lá da Lord Chamberlain's Man, né, que ele vai comprar as ações dele na companhia. Os biógrafos são meio consensuais em relação a isso, que esse dinheiro que ele faz publicando poemas e não no teatro, viabiliza o Shakespeare a se tornar não apenas mais um ator e um escritor de peças, um ator e um dramaturgo, como agora também, a partir de agora, um businessman do mundo teatral, né? E depois ainda mais, quando em 1599 eles vão comprar, construir o Globe, né? Outro lado do Rio. Do outro lado do Rio. E também também é interessante pensar como essa epidemia de 1594,
1593, 1594, como essa peste, esse surto, vai um pouco aparecendo no texto dele, não de uma forma em ação dramática, quer dizer, as peças do Shakespeare não têm pessoas morrendo de peste, não é isso? Não tem, exatamente, isso aí é o paradoxo, né? Não tem ninguém que morra de peste. Ele escreve tragédia, um monte de gente, no Hamlet, sei lá quantos, 8 estão mortos no final, no Lear está morto um monte de gente, e não tem nem uma pessoa, né, Léo, nas peças todas que morra de peste. É como se fosse uma espécie de paradoxo, não é? Se morre muito de peste, mas ele não faz, ele usa outros modos de morrer, não é? Nas peças. Talvez um paradoxo, sem dúvida, que se coloca, é um paradoxo. Agora, talvez por detrás desse paradoxo houvesse there is method in it, talvez. Talvez uma estratégia dele para não afugentar público. Talvez a peste fosse um assunto tão desagradável que encenar a peste fosse demasiado inconveniente para a plateia elizabetana, né? Talvez, aqui fazendo uma inferência. Agora, fato é que ela aparece na linguagem, e o teatro elizabetano é essencialmente linguagem, não é isso? É verdade, é verdade. Esse é o paradoxo, é que essa morte pela peste não aparece no palco, mas, como o Léo está falando agora, essa morte pela peste, a figura da peste vai aparecer na linguagem, nas imagens, a famosa cena lá a morte do Mercúcio, a morte do Mercúcio. Ele é ferido por debaixo do braço, né? Talvez o Léo queira ler, mas aí ele grita, né? A plague on both your houses, né? Que uma peste caia sobre ambas as suas casas, a casa dos Montecchio e a casa dos Capuleto. Quer dizer, como é que se diz aí quando você fala assim, a praga que ele roga o Mercúcio ao morrer, tem a peste ali. Eu acho que é a coisa mais famosa. Tem outras coisas de peste. Falstaff, né? E no próprio Romeu e Julieta tem outros aspectos aqui que eu andei pensando. Quer dizer, lógico que a maldição do Mercúcio, quando ele é ferido pelo Teobaldo, né? Quer dizer, a coisa mais odienta que ele pode desejar aos Montecchio e aos Capuleto, a mais forte que ele pode dizer, ele diz no momento da morte, é uma peste. Então, quer dizer, era o pior tipo de desejo para alguém. E a gente tem, evidentemente, isso em nível discursivo. Em termos de plot, em termos de enredo, a gente sabe que a carta do Frei Lourenço não chega ao Romeu em Mântua, porque o Frei João encontra as estradas interrompidas pelo surto de peste. Eu até tenho aqui um fragmento pequenininho, são 5 ou 6 versos, na tradução do Honestaldo de Penaforte, que o Frei João diz o seguinte para o Frei Lourenço: os inspetores de saúde da cidade, suspeitando que houvéssemos estado numa casa onde há peste, fecharam-nos as portas e não nos permitiram mais sair. Minha viagem a Mântua, assim, foi impedida. Frei Lourenço responde: mas então quem levou minha carta a Romeu? E o Frei João responde: eu não pude expedi-la, ainda a tenho aqui, nem achar mensageiro que a levasse, pois andam todos com pavor da peste. Então, em Romeu e Julieta, a gente tem a praga do Mercúcio, né? A maldição do Mercúcio no momento de morte, a inviabilidade de que a carta chegasse ao Romeu, e mais ainda, o próprio sentido do trágico é um pouco, poderia talvez se referir um pouco à peste, porque Romeu e Julieta, provavelmente escrita em 1595, uma peça que tinha acabado de vir daquele surto grande de 93, 94. Então, essa coisa da morte dos jovens, dos pais enterrarem os filhos, essa inversão, que é um pouco o sentido do trágico naquela peça,
talvez fosse muito vívida para os elisabetanos, para a plateia londrina do momento, na medida em que provavelmente aquela peste tinha imposto a diversas famílias a morte de seus jovens. Quer dizer, tinha acabado de acontecer uma grande mortalidade em Londres e com jovens mortos também, né? Eu esqueci de separar aqui. Eu queria tanto ler, você mencionou aí os pais que enterram os filhos. Eu acho essa passagem do Rei João a coisa mais maravilhosa do mundo, mas eu esqueci de separar. É uma porque é a passagem mais linda sobre uma mãe, no caso é a mãe, né, que perde um filho, não morre de peste, mas é uma coisa linda porque talvez reflita um pouco da relação do Shakespeare com a perda, eu acho que é do pai, eu acho que não é ainda do filho ali. Mas, puxa vida, Léo, esqueci de separar. É aquela parte que fala assim, como é que é? A morte, como é que é? A dor. É o seguinte, a mãe entra no quarto, lembra do quarto do filho, que é o Arthur, que é o príncipe Arthur. Aí ela fala assim, a dor toma o lugar do meu filho ausente. Veste suas roupas, caminha pelo quarto, e aí ela no final diz, não tenho eu motivos para amar a dor? Ela fica meio enlouquecida, mas é uma coisa belíssima, porque o Shakespeare perdeu o filho, né? Não sei se foi de peste ali. Não se sabe, não se sabe, não se sabe. O menino tinha 11, né, Léo? O Hamlet. O Hamlet. Não se sabe, pode ter sido de peste, de fato pode ter sido. Agora, quer dizer, mas e aí então, quer dizer, agora a Caroline, pensando aí nessa peste que aparece na linguagem, né, que aparece na peça discursivamente, a Caroline Spurgeon, que hoje uma teórica, uma crítica nem tão lida, não muito lida, mas importantérrima para os estudos shakespearianos, naquele Shakespeare, as imagens, a imagística de Shakespeare. Ela chama atenção, a imagística de Shakespeare, a Bárbara Eleodora traduziu. Ela chama atenção como a partir do fim do século XVI, as imagens, metáforas de doenças e de peste vão se tornando mais frequentes. Quer dizer, inclusive nas comédias. Eu me lembrei, por exemplo, Muito Barulho por Nada, a Beatrice afirma que Benedict é mais fácil de apanhar do que a peste, e quem o apanha fica logo louco. Então, o Benedict é mais fácil de apanhar que a peste. Aquelas coisas que o adolescente fala, você não está pegando nem resfriado, essa coisa de que é mais fácil pegar a doença do que alguém. Em Noite de Reis de 1600 também, uma comédia, a Olivia, assustada que fica quando se vê encantada pela Viola, nesse momento Viola disfarçada de Cesário, ela diz o seguinte, é assim tão depressa que se pega a peste. Quer dizer, eu estou me apaixonando, eu estou contagiada por ela com a mesma rapidez como quem se pega a peste. Então, as imagens de peste vão se tornando mais frequentes à medida em que, caminhando para a virada do 16 para o 17, de acordo com a Caroline Spurgeon, né? E a peste, só assim para a gente volta em Shakespeare, mas aí a peste, vamos dizer, com a desgraça da peste, a desgraça da peste na Inglaterra de Shakespeare, e pós-Inglaterra de Shakespeare, ela termina por causa de outra desgraça, não é? Que é o grande incêndio de Londres de 1666, que teve um surto terrível de peste. Shakespeare morre em 1616, tem um surto terrível em 1665, não é? E aí, outra desgraça, que é o grande incêndio de Londres, que acaba com 2/3 da cidade. Parece que não morre tanta gente,
porque as pessoas... Dava tempo da pessoa sair de casa e a casa fica incendiando lá e a pessoa foge. Mas a consequência desse grande incêndio de Londres foi matar os ratos, né? Limpar, fazer uma espécie de higiene da cidade, né? E aí eu acho que o século XVIII já está mais ou menos livre. Tá Under control. Sob controle. Agora, eu não sei quanto tempo a gente tem, eu imagino que não muito, 15 minutos. Talvez, eu não sei se seria interessante tentar alguma interação com quem nos assiste no final, mas eu gostaria só de fazer ainda pequenas referências a outras peças. A gente tem, por exemplo, o Hamlet. O Hamlet não faz referências diretas à peste, mas a gente tem uma metáfora que é um pouco constrói a peça como um todo, que é a da podridão do Estado da Dinamarca, né? De que algo está podre no Estado da Dinamarca, e a podridão muitas vezes era uma metáfora, uma imagem contígua à da doença. E o rei Cláudio diz a rainha, lá no ato 4, cena 1, ao tomar ciência de que Hamlet havia assassinado Polônio, Cláudio diz o seguinte, e aqui eu estou usando a tradução da Ana Amélia: ó feito odioso, se fosse eu lá estar, ó feito odioso, se fosse eu a lá estar, e faria o mesmo. Livre, ele nos ameaça a todos nós, e a cada um. Como daremos contas desse cruento feito? Vão julgar-nos culpados, pois a nossa providência devia ter forçado o afastamento do jovem louco. Mas o amamos tanto, muito cínico, Cláudio, né? Que não tomamos a medida urgente, como doente de chaga repulsiva, para a manter secreta, deixa roendo o âmago da vida. Então, o próprio Hamlet, no próprio Hamlet, também há referência às chagas pestilentas que eram provocadas, sobretudo, pela peste bubônica, né? Como doente de chaga repulsiva, para manter secreta, deixa roendo o âmago da vida. As pessoas escondiam as chagas, né? Justamente para não sofrerem o estigma que a peste impunha, que a Liana já chamou atenção, levando até a quarentena forçada, né? A clausura, o trancafiamento domiciliar, não apenas se recolher ao domicílio, mas ser trancado no seu domicílio. Então as pessoas... Perdão, sorry. Não, eu só queria acrescentar que a gente não tratou disso aqui porque não é diretamente na obra de Shakespeare, mas a peste, né, representa esse encontro com a morte, né, com a condição humana, com a inevitabilidade da morte em algum momento. E a peste era a possibilidade da morte colocada todo o tempo, como a gente está vivendo agora, não é? E havia outros tipos de arte que tratavam disso. Depois que o pessoal perguntou aqui para a gente, depois da bibliografia e tudo, vocês já podem pesquisar na internet, especialmente 2 tipos de arte que eu acho incríveis, que são as danças macabras, que elas se manifestam, você tem na gravação, na pintura e também no teatro, e você tem também os triunfos da morte, que é a mesma coisa, que é a morte ganha, a morte encontra a todos, não importa se é um rei, uma criança, uma dama, quer dizer, essa ideia da morte ser o grande nivelador de todo mundo. E eu acho que essa ideia tá, Léo, a gente não tinha falado disso, mas eu acho que essa ideia está implícita em Shakespeare, da morte como o grande nivelador. Porque se você pega o Hamlet, que não fala da peste, como você acabou de dizer, não fala diretamente, mas você tem imagens de corrupção, da carne, etc. De podridão, de cancro, né? E a peça Hamlet, você pode dizer que o Hamlet é se defrontar com a morte. E olha só que coisa interessante, você começa o Hamlet com um fantasma que retorna.
desse país desconhecido. E a última, uma das cenas, não a última, no quarto ato, a última é todo mundo morrendo, né? Todo mundo se matando lá, se envenenando. Mas o quarto ato dos coveiros, eu queria dizer assim, são dois grandes emissários da morte. É o fantasma que retorna do país desconhecido, de onde nunca ninguém voltou, e os coveiros com uma visão muito materialista da morte. Eu adoro aquela... E eles, do diálogo dos coveiros é isso, né? A morte dos ricos, eles falam isso, né? Olha como a morte dos ricos é diferente da dos que não têm posição na sociedade. Essa Ofélia, que talvez tenha se suicidado, ela só está sendo enterrada aqui porque ela é dos nobres. É maravilhoso. Tem pistolão. Ela tem pistolão para ser enterrada, em solo católico. Mas só para concluir essa rápida leitura do Hamlet como o encontro com a morte, o emblema da morte. Eu adoro aquela fala do Hamlet, quando ele olha no final, ato 5, última cena, já matou o Cláudio, todo mundo, ele olha para o Horácio e fala assim, I am dead, Horatio. Ele sabe que ele está envenenado, e ele diz assim, eu estou morto, Horácio. Então, é como se ele se tornasse esse fantasma que fala do além-túmulo, né? Aquele fantasma que abre a peça, né? Acho interessante, a gente podia ficar horas examinando o Hamlet, não fala diretamente da morte, como Shakespeare não vai falar diretamente da peste, mas está o tempo todo falando de uma coisa que significa a peste, que afinal, a morte. E no caso, concordo totalmente com você, Leana, inclusive, e eu concordo, e a gente está bem acompanhado, porque tem aquela entrevista famosa com Stanley Wells, que um entrevistador fica perguntando, né? Mas o que você acha quer que o Stanley Wells, por toda a força, dê uma linha decisiva sobre o Hamlet? Sobre o quê? Aí o Stanley Wells, para quem não conhece, é o presidente honorário do Shakespeare Institute, um dos maiores shakespearianos ainda vivos, né? E o Stanley Wells diz, I think it's about death, né? Tudo bem, já que você quer uma palavra sobre o que é o Hamlet, é sobre a morte. Então é isso que eu acho que, de uma certa forma, se relaciona aqui com isso que você está falando, né, Eliana? O Hamlet, em última análise, fala da morte, desse encontro com o fim, né? E que, logicamente, que tem uma relação de continuidade metonímica, a morte e a peste estabelecem uma relação metonímica, sem dúvida alguma. Se a peste ela é presente na obra dele de forma discreta, a morte, muito ao contrário, né? A morte está na linha na primeira linha do coro, né? A morte é um dos grandes temas do Shakespeare, inclusive, de acordo com Stanley Wells, o tema maior da sua peça mais comentada, que é o Hamlet. Agora, Léo, a gente está quase acabando aqui, né? Adriana, o que a gente pode fazer, se vocês toparem, é começar uma nova live. Assim que acabar, a gente tem mais uma hora ou mais um tempinho para perguntas, etc. Eu acho que as pessoas podiam talvez perguntar, mas eles só podem perguntar escrito, né? Eu acho que vocês podem terminar esse primeiro papo e a gente começa uma nova live só para terminar. Começa para terminar. Então, mas tem ainda uns minutinhos, porque tem gente que não vai conseguir entrar, né? Então, eu queria fazer um paralelo aqui, rapidinho, com outro contemporâneo de Shakespeare, um pouquinho depois, mas contemporâneo, que é o John Donne. Eu queria terminar numa nota mais alegre, tá? Então, o John Donne tem naquela peça Wit, Jornada de um Poema, que o Diogo Vilela montou com a Glória Menezes no Brasil. Ele tem esse poema belíssimo. A gente acaba aqui e depois começa de novo. Diz o seguinte, o poema: ó morte, não te orgulhes, pois ruim como dizes não és. Quem pensas que abatestes, pobre morte, não morre, nem matar pode a mins. E aí ele vai falando de todas as formas que a morte pode tomar. E uma das formas que a morte toma é o seguinte, ó, a morte
serve aos reis, os reis podem condenar à morte, o destino, o acaso, a ânsia, a droga e a peste. Depois ele fala de guerra também. Mas o final do poema é só o seguinte, ele diz que ele está conversando com a morte, ele diz assim, um breve sono que a vida eterna traz e morte morrerás. É bacana, né, o poema? É ótimo. Dá uma coisa de futuro, de além, né? Que eu acho que esse alento... O John Donne era pastor, né? O Shakespeare não dá. Foi ótimo você terminar esse pedacinho com Donne, porque eu comecei com Marvel. Então a gente termina nessa nota aí de uma poesia metafísica mais afirmadora da vida e volta em um minutinho, né, para continuar o papo com vocês e deixa eu ouvir as perguntas. Quem não for continuar, então eu deixo apenas meu obrigadíssimo. Mas eu acho que todos continuarão, né? Tá. E vai ser imediato? Imediatamente. Tá. Vou recomeçar agorinha, fiquem aí. Então, até. Tchau, pessoal. Então, eu achei que foi muito bacana, porque a gente... Bom, hoje é dia de São Jorge, né, gente, também, né? Agora que nós estamos um pouco mais confortáveis em relação a tempo, é porque eu costumo brincar que ninguém gosta mais da minha voz que eu, né? Então, eu ainda tenho mais uma coisinha para falar, porque um pouco da ideia partiu, a ideia temática, né? Shakespeare e pandemia, partiu um pouco de uma espécie de um meme, qualquer coisa, que andou circulando pela internet, logo no início da quarentena, dizendo assim, Shakespeare escreveu King Lear durante uma quarentena, não foi isso? Não sei se vocês viram esse cartazete pela internet. Sim. E aí, eu e Liana discutimos isso, pensando aqui numa organização das ideias para fazer essa live, e o Shapiro, o James Shapiro, que é um grande shakespeariano que escreveu o livro 1606, em que ele fala justamente desse momento em que Shakespeare está escrevendo King Lear, o Shapiro, ele não subscreve isso integralmente, né, Liana? A gente não sabe se... A gente sabe que a Inglaterra Londres passou por uma epidemia grande lá, como eu falei no início da live, entre 1603 e 1611. É possível, ou se você for muito simpático à ideia, modaliza dizendo que é provável que ele tenha até escrito o King Lear e o Macbeth também, e o Antônio e Cleópatra, as peças desse período, em momentos de quarentenas intermitentes. É possível, é provável, se você quiser pensar que é provável. Agora, it's a bit of an overstatement dizer que ele escreveu King Lear integralmente, ou com tanta segurança dizer que ele escreveu King Lear durante a quarentena. Pode continuar. Desculpe, Léo. Desculpe. Não, pode não. Não, eu só ia falar que é verdade isso que o Léo está falando, que circulou muito pela internet esses dias. Aí eu falei, caramba, eu li o livro do Shapiro inteiro e não lembrava que ele tinha dito isso. Aí a gente foi olhar de novo, né, Léo? E realmente o Shapiro diz assim, olha, não se sabe se ele escreveu o Rei Lear, porque o Rei Lear é a maior tragédia de Shakespeare. Talvez é a opus magnum, é a obra máxima de Shakespeare. E eu vou chamar aqui a atenção de um momento que a gente estava conversando também, né, Léo? Aquele momento em que são dois pais, né? O Gloucester e o Lear, o Gloucester é cegado, arrancam os olhos dele e ele passa a vagar pelo país, enfim, sem enxergar, como se fosse uma espécie de, talvez, Édipo, assim, né? Ele diz assim, como é que é? I stumbled when I saw. Eu tropecei quando via. E agora, cego, eu enxergo. É o paradoxo lá que tem no Édipo também. E o Lear enlouquece. Quando ele enlouquece, ele entende. E aí o encontro dos dois tem uma coisa que a gente estava conversando de peste. Não é a palavra peste, mas a palavra é smell, é cheiro. Porque a doença era fétida. Era muito fétido, né? É porque saíam bulbos nas pessoas e principalmente embaixo do braço
e na virilha, como se fosse uma espécie de cebola, assim, e sangrava, e o cheiro era horrível. Então, a peste é essa ideia do que o Lear vai usar, que eu vou falar, que é o cheiro da mortalidade, o cheiro de você ser mortal. E no encontro do Gloucester e do Lear, o Gloucester cego reconhece o Lear pela voz. Ele diz, essa voz eu conheço bem, não é o rei? Aí o Lear diz, sim, rei dos pés à cabeça. Aí o Gloucester diz, deixe-me beijar essa mão, let me kiss this hand, né? Aí o Lear responde, let me wipe it first, assim, né? Deixa-me limpar primeiro. Ela fede a mortal. Eu acho aquilo assim, né? Dizer que a mão, um rei, ele não estava com a peste, gente. Ele está dizendo que ele, ao corpo dele também pertence o mortal, o lado mortal do homem. É mortal, porque tem aquela teoria do direito divino do rei, né? O rei é meio Deus na Terra, representante de Deus. Então, quando o Lear diz it smells, a ideia do cheiro remete, como o Léo traçou aí para vocês muito bem, e ele que me chamou a atenção disso, para a peste. Quer dizer, a peste, porque eu falei assim, quando ele falou, vamos falar de peste, eu falei, mas o Shakespeare, ninguém morre de peste. A Desdémona morre estrangulada, os outros morrem esfaqueados, é tragédia de vingança. Cadê a peste? Ninguém morre de peste. Ah, é mesmo. Aí o Léo falou, não, mas vamos trabalhar a peste como metáfora, como linguagem. Ah, bom, então aí é o cheiro, né? E o Shakespeare tinha mania de coisa de cheiro. Eu também tenho. Ele devia ter bom nariz. Ele devia ter bom nariz. Então, o cheiro de ser mortal, né? E lucrando em cima do que você falou, Eliana, você fala da questão das feridas, né? Da peste bubônica deixando suas feridas. Agora, nas peças desse período da última epidemia que ele testemunhou, 1603, 1611, duas peças importantes têm isso, fala-se das feridas da peste. O Lear, que a gente está discutindo e que as pessoas querem acreditar que ele escreveu durante a quarentena, mas os biógrafos importantes acham isso um pouco exagerado, mas o Lear tem, o Lear, quando no clímax do seu ódio pela Goneril, aquela pessoa absolutamente nefasta, filha detestável, Lear chama Goneril de ferida de peste. É a forma mais eloquente que ele encontra para xingá-la. Ele a xinga de tudo, mas ele a xinga também de ferida de peste. Isso no ato 2, cena 4, em tradução da Bárbara Leodora. Lá no Antônio e Cleópatra, peça provavelmente escrita entre 606 e 607, Escaro, a fim de fazer Enobarbo compreender o quão totalmente derrotados eles estão, diz que a luta do lado deles é, entre aspas, como a doença das marcas. A doença das marcas, isto é, a doença das feridas. Tal qual a doença, a derrota é como a doença das marcas, na qual a morte é garantida. Né? Então, lógico que aqui a referência também é às feridas que a peste, com a qual a peste marcava os corpos dos pacientes. E aí me lembra também, eu acho que eu vou fazer um pequeno parênteses, mas quando eu penso nessa questão das marcas, da doença das marcas e pensando especificamente no teatro, é inevitável deixar de pensar para mim na peça Angels in America, do Tony Kushner, peça de teatro contemporâneo norte-americano, um grande sucesso, que virou aquela série espetacular pela HBO há muitos anos atrás. Eu sempre acho que é recente, mas quando eu vou ver deve ter 20 anos, porque eu já estou nesse momento da vida que eu acho que aconteceu há 20 anos, parece semana passada, mas enfim. Que fala do advento da epidemia de HIV nos Estados Unidos e também como os pacientes naquele momento, dos anos 80, primeira metade dos anos 90, antes de tratamentos mais eficazes, eram totalmente marcados pela doença. Essa ideia de que a doença estigmatiza, e muitas vezes, muitas doenças estigmatizam porque elas se fazem
visíveis e evidentes, né? Elas fazem visíveis e evidentes. Então, eu acho que a gente, assim, tentou aqui celebrar um pouco o nascimento e a morte de Shakespeare de um jeito meio enviesado, né? Falando de peste, mas ele foi um sobrevivente. E a peste, então, tem a coisa de a peste ser essa coisa que faz a gente se confrontar. Eu acho que talvez isso até seja mais hoje em dia do que na época, porque a peste é o espelho da morte, né? Quando você tem o negócio do Covid, é esse assunto do qual a gente não gosta de falar, porque a gente tem a ciência, a gente está no século XXI e tal. O Shakespeare fala o tempo todo de morte, né? Ele fala o tempo todo de condição humana como um caminhar para a morte, né? Até nas comédias, né? O fato de você ter que procriar, casar, dar continuidade é uma resposta ao fim. Né? Olha, vocês vão acabar. Então, como é que a gente... Nos sonetos é isso também. Ó, vocês vão acabar, a sua beleza vai acabar, vai passar. Então, como é que você pode se eternizar? Nos filhos. Na comédia, a resposta é pelo casamento e pelos filhos. Na tragédia, talvez não tenha tanto uma resposta, tenha só o reconhecimento. Nos sonetos é pela poesia, né, Lívia? Quer dizer, então, vencer a morte nos sonetos é pela própria poesia. Então, eu acho que o Shakespeare acaba sendo bem necessário. Ele é sempre necessário, mas eu acho que ele sempre é uma leitura muito rica, muito bonita, que nos permite diálogo com tanta coisa, gente. A gente pode falar como falamos aqui, né, do John Donne. O Léo citou esse John Stowe lá, do diarista do século XVII. Tem tanta coisa, falamos de história. Então, os diálogos shakespearianos são sempre muito ricos, porque, bom, é 400 anos atrás, né? Então, a gente tem 456 anos de diálogo e para trás também, porque ele é dentro de uma tradição. Alguém falou, é a primeira vez que eu faço live, gente, então a minha inabilidade se explica pelo ineditismo da situação. Eu vi em algum momento, falou assim, se o mal vem pela boca, alguém perguntou isso, não é isso? Se em Shakespeare, o mal vem pela boca. Acho que a gente estava falando da questão dos xingamentos. Eu gostei especialmente dessa pergunta, foi uma das poucas que eu consegui ler. Eu não sei, eu acho que essas afirmativas amplas em relação ao Shakespeare, elas são fadadas a serem desditas. Eu acho que porque o Shakespeare é muito rico e ele pode ser tão versátil na forma como ele representa aquilo que ele quer representar, né? No caso do mal, se vem pela boca. Numa peça como Otelo, por exemplo, ele vem muito pela boca, o veneno é pelo ouvido. Agora, o Shakespeare também, principalmente o Shakespeare do início da carreira, também é um dramaturgo que está muito influenciado ou afetado pelas tragédias de modelo mais senecano, que são tragédias de ação, e que o mal não vem necessariamente pela boca, mas vem muito dos atos também. Né? No próprio King Lear, eu acho que King Lear é uma peça que o mal também vem, em grande parte, pelo ato. O ato do Lear em dividir o reino da forma como ele o faz, foi Fernanda que falou da Baby Consuelo, não é isso? Pois é, que fala que o mal vem pela boca. Fernanda, eu acho que no Shakespeare, muitas vezes sim, né? Agora, também vem de ações, não é só o que se diz, mas é também o que se faz, né? É o que eu acho. Agora, repito, a gente emite essas opiniões sobre o Shakespeare, e aqui o Shakespeare, claro, eu estou usando o autor pela obra, né, sobre a obra do Shakespeare, e a gente o faz com muita insegurança, porque tem mil coisas que a gente fica pensando que podem desdizer o que a gente acabou de dizer. Não sei se Liana tem algo a pensar sobre isso. Eu acho que hoje a gente já comemorou bastante. O homem como origem do mal, disse Fernanda, é isso. Porque eu acho que o homem como origem do mal, né? A ação como origem do mal, porque é diferente na tragédia grega, porque vem a maldição dos deuses e você herda a hereditariedade do mal. E em Shakespeare é o mal que se comete agora.
Não é o mal que o outro cometeu, teu pai cometeu e você herda, não é? É o mal que você perpetua. E uma coisa que, a partir do que vocês estão dizendo, Liana, e os comentários, a Bárbara Leodora, vocês conhecem o livro dela, não é o... eu tenho reflexões shakespearianas, tenho falando de Shakespeare, não tem esse título da Bárbara? Olha, gente, é o livro dela que eu mais gosto. Eu também gosto muito. Eu também adoro o das peças históricas, mas o das peças históricas ele é muito específico. E o falando de Shakespeare, ele é assim, nossa senhora, ele é uma geral assim que traça a trajetória do autor e uma espécie de que ele vai experimentando e vai trocando. Porque vejam, o Romeu e Julieta, que o Léo começou falando tanto do Romeu e Julieta, né? É a única tragédia lírica onde o destino tem uma coisa importante, não é? Começa com aquele soneto, né? Duas casas iguais duas casas iguais em seu valor, né? Two houses, both alike in dignity, in fair Verona, where we lay our sin. Então é bacana, mas o Shakespeare é um autor muito experimental, porque ele vai trocando, vai experimentando outras coisas. Quando você chega no Mercador de Veneza, que eu estava trabalhando agora com os alunos, é uma comédia lírica, mas cadê a comédia? Hoje em dia a gente não consegue mais ler um Mercador de Veneza como comédia, mas foi publicada e dentro do folio como uma comédia. Era anunciada como uma comédia, mas ela vai... Então, eu acho que isso é muito legal em Shakespeare, né? Essa bagunça que ele faz entre rir e chorar, que a gente... Quantas vezes a gente falou coisas terríveis hoje aqui e eu estava rindo, né? Eu até fiquei com vergonha depois. Mas é isso aí, você tem o riso e a dor e a alegria juntas, né? Andam juntas, não é? Exato. E essa questão das ações, o que eu ia falar desse texto da Bárbara, lá nesse Falando de Shakespeare, um livro da editora Perspectiva, ela tem, eu acho que um ou mais de um texto sobre King Lear, que eu li há muito tempo atrás, depois reli, mas eu me lembro que quando eu li pela primeira vez, e que eu por uma questão até de idade, eu tinha menos repertório, mas me ajudou muito, me deu um sentido, que ela diz o seguinte, sobre o Lear. Em Lear, o mal é incontrolável depois da ação. Né? Quando o rei, o King Lear, o rei Lear, divide o reino, deserda e rechaça Cordélia, ele libera um mal naquela comunidade que depois não é mais... as consequências desse gesto não estão mais sob controle. Não há mais como controlar as consequências daquilo que foi feito. O King Lear é bastante exemplar desse, sim, que é um feixe, um fio que tece o sentido de tragédia no Shakespeare. Isto é um fio que vai construindo, e o King Lear é uma peça bastante modelar disso que a Bárbara está falando, né? O ato não se controla as consequências do ato. As consequências ganham uma autonomia para além do ato e mais ainda para além de quem é autor daquele ato, né? Não é mais controlável. O Lear é um pouco isso, não é controlável. Era a peça favorita da Bárbara, o Rei Lear. É a favorita de muitíssima gente, né? O Harold Bloom, Harold Bloom fala no In the Invention of the Human, ele fala a mais trágica das tragédias. Né? É a obra máxima. Tem problemas? Tem, porque ele não está fazendo ali um tratado filosófico. Ele está fazendo um teatro que, inclusive, sabe que tem um negócio no Lear que eu fico perplexa. Foi montada na época do Natal para apresentar no Natal aquilo. Que tristeza. Tá entendendo?
Agora, a estética era outra, como você chamou a atenção, né? A morte era estetizada o tempo todo e de forma bastante macabra, não como os românticos fizeram, os pré-rafaelitas fizeram, mas de uma forma bem outra, né? A arte, você falou isso aqui, não, nem no tempo do Shakespeare e depois, ao longo do século XVII, e isso daí até a chamada Sentimental Age, mais para o XVIII, a arte fúnebre era altamente valorizada, havia algo de macabro que se representava na arte o tempo inteiro. Então, o gosto era de fato outro. Gente, eu não sei se alguém tem algo a dizer, não sei se o Davi quer controlar aqui os comentários. Eu estou tentando dar uma olhada, mas fica difícil, eles passam muito rápido. Eu peço desculpa pelo mau jeito, gente. Nós somos 3 professores tentando dar conta disso aqui. Em tempos normais, Marcela estaria aqui ao meu lado. O Rei Leão da Disney, quem falou do Rei Leão? A minha cunhada, Andréia Muricy. Andréia Muricy, cunhada. Ah, meu Deus! Não, calma. Sorry. Andréia fala o Rei Leão. O Rei Leão. O Rei Leão da Disney. É o Hamlet, né? Não bebeu dessa fonte. Não sei de que fonte, mas do Hamlet bebeu da fonte também. Shakespeareana. Bebeu da fonte shakespeariana. Tudo. Léo, O Mundo Fora dos Eixos de Hamlet e a Peste. Eu acho que essa fala do Hamlet, ele certamente não tinha Covid-19 na cabeça quando falou time is out of joint, mas ela nos diz hoje o tempo todo, né? Está dizendo o tempo todo time is out of joint em todos os aspectos que esse verso do Hamlet pode dizer, inclusive no time mesmo. Eu estou aqui, eu vou dormir tardíssimo, acordo mais tarde ainda. Time is absolutely, completely out of joint nesse momento, abril de 2020. Para mim e talvez para a grande maioria de vocês. Então, obrigado por você. Foi uma aula. Foi incrível. Olha só, quem quiser olhar o canal de YouTube do meu projeto antigo, que tinha um site, mas eu acabei tirando do ar. Os canal de YouTube é Shakespeare Brasil UFPR. Eu posso depois mandar, e o Léo manda, quando mandar o livro, manda tudo. É Shakespeare Brasil UFPR. Ali a gente tem trechos gravados com professores, com atores, até Fernanda Montenegro gravou, porque Bárbara estava envolvida nesse projeto. Temos o Fala Bela, tem o Gustavo Gasparani, maravilhoso. Aqui nós temos muita gratidão, junto com o Márcio Vito, que gravou os teasers dessa live. Gustavo Gasparani, Márcio Vito. Maravilhoso ator. Então, a gente tem que agradecer ele, porque ele fez uma chamada para a nossa live, né? Então, eu acho assim que vocês deem uma olhada ali, tem muita coisa rica ali, palestra inteira. E tem palestras inteiras da Bárbara, que eu tive o privilégio de gravar na época, enfim, foi pouco antes dela morrer, 2 anos talvez, e a Bárbara está espetacular ali, já está com 91 anos ou 90, mas espetacular, ou 89 que seja. Temos palestra com a Marlene, enfim, o Léo fala, Fernanda fala ali. É um canal de YouTube que está muito rico e a ideia era essa mesmo, fazer as pessoas interagirem. Cheio de shakespearianos famosos do Brasil. Olhem só, eu queria então agradecer muitíssimo a professora Eliana e ao Literatura Inglesa Brasil, coordenado pelo professor Davi, mas a Universidade do Estado do Rio de Janeiro como um todo, não só agradecer, como parabenizar por acolher o projeto de Literatura Inglesa Brasil, a Marcela Brígida por ser curadora e desenvolvedora de conteúdos do Literatura Inglesa Brasil, que é muito bacana para além do Shakespeare, mas pensando em toda a literatura inglesa. Eu vi uma série de nomes aqui passando, que eu não consegui dar conta, mas um bando de alunos, ex-alunos, colegas, pessoas que eu, pelo nome It Rang Me a Bell, que eu dei aula há muitos anos atrás e que eu fico felicíssimo de constatar que ainda estão interessados em dizer, em ouvir algo sobre Shakespeare. Então, eu agradeço muito. Eu esqueci uma coisa, Léo, é que além do canal de YouTube, tem o canal do Shakespeare Brasil
do Facebook. E eu posto um monte de coisa ali. Tem um grupo assim, é que é tudo para fazer sozinha, então acabo que eu faço mais ou menos, mas ali tem muito conteúdo bom postado e tá linkado com o canal de YouTube. Tem que botar assim, ó, bota umas palavras assim, ó, Shakespeare Brasil, UFPR, ou Shakespeare Digital Brasil UFPR, e vai aparecer no Facebook, ok, né? Você pode mandar no e-mail também, Liana, isso que a gente vincula no site do Literatura Inglês Brasil. Bom, gente, muito obrigado, Liana. Foi uma aula incrível. Muito obrigado, Léo. Eu que agradeço. A gente insiste tanto, enquanto professor de Shakespeare, nós, professores e professores, nessa simbiose entre o homem, né, e a obra, o tempo e a obra. E vocês deram um show aqui falando como a doença não é só metáfora no Shakespeare, como também a concretude, a material, né? Enfim, espero que vocês fiquem inspirados pelo confinamento, sem querer romantizar esse confinamento, né? Mas enfim, que alguma coisa produtiva possa sair dele também. E a gente continua aqui, o projeto não vai embora, vocês estão mandando mensagens, esse projeto ele veio para ficar, ele está no Facebook, ele está no YouTube, ele está no Instagram, aqui nessa conversa, né? E também no canal que a Marcela posta quase diariamente notícias. Então, por favor, continuem seguindo, mandem dicas e a gente vai respondendo. Marcela, obrigado. Obrigado, Marcela. Obrigado, Liana. Léo. Obrigado, espectadores, amigos. Beijo, gente. Tchau, tchau. Fiquem confinados, hein? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, beijo.